Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais um Mindex Podcast, né, com Felipe Halbert. Toda semana aqui para vocês. Isso aí. Né? Toda quarta. Todas as quartas, 8 da noite. Não? 8 da noite, trazendo pessoas especiais aqui com um conhecimento a mais para dividir com vocês. Não é diferente de hoje, né? Hoje a gente está com uma pessoa aqui de altíssimo calibre, se dizia na minha cidade. Muito aprendizado que a gente vai ter com ela. Eu tive ontem, assisti a palestra dela aqui, a gente está num evento aqui em New Jersey, e Transformation Mind, isso. E foi assim, nossa, um sucesso total, foi muito legal. A gente está aqui com o Everton Scheidegger. Gente, ele tem um nome ele vai explicar bem complicado, parecido com o meu, que o Lucas levou 6 meses para aprender. E eu tenho mais 5 aqui de crédito para aprender esse sobrenome, gente. Isso aí. É uma honra ter você aqui com a gente. Cara, prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para multiplicar com vocês. Everton Scheidegger. Olha, quando ele fala, fica fácil. Não é? Mas obrigado pelo seu tempo, tá? A gente está no meio de um evento, como a gente falou, e a gente roubou ele ali um pouquinho ali. Ele estava, enfim, confraternizando e tudo mais. E obrigado por vir compartilhar junto com a nossa audiência um pouquinho do seu conhecimento. Queria que você fizesse só uma breve apresentação ali. Então, pessoal, meu nome é Everton, sou contador, sou advogado, sou especialista na área de finanças. E hoje eu tenho a missão de ativar pessoas. Eu criei o método REI, que ensina as pessoas a reinar, a enriquecer e a ativar a identidade. Uau. Depois de muitos e muitos anos no mercado empresarial, dando consultoria para vários negócios, para vários segmentos, eu entendi que o ponto mais importante a ser movimentado e mexido é a mentalidade do empresário, ou a mentalidade de quem quer se tornar um empresário. A gente pelo tempo de consultoria que nós já atuamos e trabalhamos, nós percebemos que muitos problemas acontecem por causa de uma mentalidade inadequada. Então, se a gente ajustar a mentalidade, a gente ajusta tudo. E a partir daí eu criei esse método, o método REI, criei uma mentoria chamada Reinantes, onde eu ensino as pessoas a reinar, a enriquecer e ativar a identidade. Então, todo esse conhecimento e bagagem de anos de experiência a gente tem trazido através desse produto que está realmente ajudando muitas pessoas. E aquilo que eu apresentei na palestra foi um pouquinho disso, né? Foi um pouquinho da história ali de como mudar a mentalidade de uma pessoa, como fazer alguém pensar diferente. Bacana. Fala um pouquinho mais próximo do microfone, okay. Queremos ouvir você claramente. Perfeito. Isso. É porque às vezes pego o som do ar-condicionado. Sim. Se fala um pouquinho longe. Ok, mas vamos começar. Você mora no Brasil ou mora aqui? Então, já estou aqui já. Já está morando aqui. Tá, mas um pouquinho antes, qual foram as tuas experiências lá no Brasil? Fala só um pouquinho da tua história ali para a gente se localizar. O último ano foi um ano muito marcante para mim. Talvez foi o ano mais importante, incrível da minha história toda. Uau. Porque foi um ano em que nós tivemos uma grande vitória. Nós ficamos 20 anos para engravidar, eu e minha esposa. Uau! Né? Temos um filho de 26 anos, mas há 20 anos nós tentamos uma gravidez. E nesse processo nós tivemos 4 abortos e tivemos assim, várias tentativas frustradas. Os abortos foram de gravidez natural e os tratamentos que nós fizemos não deram certo. E aí nós, há uns 5 anos atrás, nós conseguimos um embrião, um único embrião, que foi implantado. E exatamente há um ano atrás, no dia 31 de maio do ano passado, foi quando foi implantado esse embrião e ele deu certo, a minha esposa engravidou. Legal. Foi nesse mesmo período que eu comecei uma transição profissional muito grande. Foi nesse mesmo período que eu comecei a frequentar a Alphaville, que eu me conectei ao grupo do Pablo Marçal. Sim. Foi ali que eu conheci o Nés Monteiro, o Thiago Rocha, e eu comecei uma transição profissional. Eu mudei para a Alphaville com a minha esposa grávida e a gente começou ali a focar muito na área de desenvolvimento pessoal. Mentorias, consultorias, palestras, e ali houve uma transição muito grande, que foi todo o período de gravidez dela. E assim, hoje a gente está com o nosso bebê já, Israel está com 3 meses já. Uau, bonito nome. E a gente consolidou tudo aquilo que nós plantamos, que foi essa área de treinamento e desenvolvimento pessoal. Então, ano passado, nós começamos a fazer essa transição e começamos a atuar fortemente nessa área. E os resultados foram muito bons, porque muitas pessoas foram ativadas, transformadas, muitos cases de sucesso chegaram e nós percebemos que a gente estava no caminho certo. Então, foi um ano muito desafiador,
pelo investimento de tempo, de energia, de dinheiro, mudança de cidade, mudança de tudo. E contamos sempre com a presença de Deus, a graça dele nos alcançou e nos deu vitória em tudo. Então, hoje, graças a Deus, a gente já está fortemente atuando nessa área. Estamos aí com resultados incríveis dentro das mentorias e estamos com o nosso bebê no colo. Então, foi uma bênção. Parabéns, tá? Parabéns. Olha aqui, por essa vitória. No caso, o tempo que você falou foi entre o primeiro e o segundo, né? O nosso filho hoje, mais velho, tem 26 anos. Uau. E quando ele tinha 6, que a gente começou a tentar engravidar. Né? Então foi um longo tempo. E muitas experiências ruins vividas. E experiência de superação também, né? E é importante falar sobre isso. Nem sei se era o tema, mas já começamos a falar. Não, né? claro. Sim, acho que pode. É aberto. Pode ajudar, né? A gente, mesmo com as experiências frustradas, nós continuamos. Entendi. Então, você investe num tratamento e ele não dá certo. E daqui a pouco vem a frustração. Você investe em outro, não dá certo. Investe em outro, não dá certo. Você tem uma gravidez natural e vem um aborto. Vem outro aborto. Um aborto, inclusive, que nós tivemos de 6 meses de gestação. Uau! E quando eu olho hoje para o Israel, que está no meu colo, assim, eu fico olhando, se eu tivesse desistido. E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse desistido no ano de 18, no ano de 19? Verdade. Né? Então, vale a pena continuar. Sim. Vale a pena ser forte, insistir. Minha esposa vai gostar disso. A gente está nesse teu processo, não longo, mas a gente teve a Kimberly há 5 anos atrás. Com 2 anos, a gente quis já tentar. Então, a gente está há 3 anos tentando e não conseguiu ainda. E aí ela fica com aquela coisa na cabeça. Será que o problema sou eu? Será que o problema... E aí vem você falando um negócio desse, então, amor, calma que a gente está no começo do caminho. Está no processo. Não desista de jeito nenhum, não desista. Se está no seu coração, vai com tudo. Porque eu olho para o meu filho hoje e falo, olha, a gente passou por tanta situação, tanta dificuldade, e foi tantas histórias ruins e tristes, mas quando ele está no colo, você não lembra de nada disso mais, acabou. Você só curte a vitória, né? Acabou, então isso é muito importante. E fé. Pode falar, por favor. Não, é só complementando a fé que vocês dois tiveram nesse período. Sim. Você não está falando de 1 ano, 2 anos, é 20 anos. Não, cara, muito tempo, 2 décadas. E é importante frisar que você pode viver isso em outras áreas da vida. Na área financeira, que ela pode não deslanchar, num negócio que pode não dar certo. É verdade. E muitas pessoas, elas usam as experiências ruins como desculpa para não continuar avançando naquela área. Já tentei, já abri 2 empresas, já quebrei tantas vezes, e aí ela para em algum momento. Verdade. Ela deixa de sonhar e deixa de acreditar pelas experiências ruins que ela viveu. Uhum. Então eu falo para você, não adianta você parar e reclamar, não adianta você ter uma história triste para justificar o que você não fez. Você tem que continuar até você conseguir fazer. Essa é a questão. Então, que o ouvinte aqui não desista. Tem um sonho, tem um plano, Deus colocou no coração, insista, vai até o fim, não demole. Acho que isso é importante, vai até o fim, né? É tipo, coloca como objetivo e só para quando conseguir. Meu avô, ele falava isso para mim antes, né, com outras palavras, mas ele falava assim, não desista, você quer uma coisa, você vai até você conseguir, se demorar 1 dia, 1 mês, 1 ano. É importante isso. Bacana. Isso é disciplina, né? E nós sempre acreditávamos, né? Inclusive, uma coisa que eu sempre falei, em cada aborto que tinha, eu sempre falava assim, olha, pode ser que quando o nosso filho chegar, não foi o tempo ainda, mas pode ser que quando ele chegar, nem no Brasil a gente more mais. Ele nem português ia falar direito, sabe? Eu sempre falava isso. E realmente aconteceu tudo nesse mesmo time, nesse mesmo tempo. Tudo em 1 ano. Tudo em 1 ano. Foram 9 meses incríveis que a gente viveu, de muita energia. Inclusive, nesses 9 meses, eu fiz uma prova de Ironman. Né? Eu fiz um Ironman no México. Vai falar sobre isso. E é puxado. E depois eu fiz um Ultraman. Nossa. Que é 2 vezes um Ironman seguido. Então, tudo nesses 9 meses. Inclusive, eu tinha que fazer pela conexão que eu estava no ecossistema que eu estava começando. A galera toda ia fazer, eu tinha que fazer também, né? Tava junto lá para tudo. E quando eu fui fazer o Ironman, eu deixei ela grávida em casa e ela concordou. Ela foi guerreira também. Quanto tempo? A prova? A prova são 17 horas. Uau. Sem parar. Só que a gente foi antes, mas tem preparação, né? Vocês ficam o quê? Total 1 semana ali fora de casa? Uma semana? Fora de casa nós ficamos 1 semana, que foi uns 10 dias mais ou menos, no México lá. Mas a preparação, a gente se preparou pouco. Foram 40 dias de treino praticamente. Para fazer uma prova dessa. Cara, né? Mas a preparação você faz estando em casa ainda e tal. Assim, quando você sai para ir... Você sai antes, porque você fica lá em concentração, tem todo
a questão de você estar conhecendo o local da prova e tudo mais. Mas não foi o maior desafio. O maior desafio foi, depois que a gente fez o Ironman, eu falei assim, nossa, já fiz, graças a Deus. Aí o Pablo inventou de fazer o Ultraman. Quando ele inventou de fazer o Ultraman, me deu um gelo na barriga. Eu falei assim, cara, putz, de novo agora, nesse momento. E a inscrição do Ultraman, o Ultraman foi na Flórida aqui. E aqui não, ali, né, na Flórida. A inscrição do Ultraman, ele foi no dia 31 de janeiro. Agora, no começo do ano. O dia que Israel ia nascer, 31 de janeiro. Ah, tá, já estava no mesmo assim, dia. Vou fazer ou não vou fazer a inscrição? A prova era 22 de fevereiro. Eu falei, cara, como é que eu vou saber se eu vou poder viajar ou não, dia 22 de fevereiro? E eu senti no coração, é importante isso, quando você está alinhado com Deus, quando você está alinhado com o Espírito Santo, você sente dentro de você o que você tem que fazer. São decisões difíceis que você sente mesmo sendo difícil, qual é o caminho certo a você fazer. E eu senti que eu tinha que fazer essa inscrição. Entendi. E aí, dia 31 de janeiro, lá no hospital, próximo ao horário do parto, eu fui lá e fiz a minha inscrição, $1.000 de inscrição para fazer, sem saber se eu ia poder vir. Aí vai cuidando de Israel, cuidando da esposa. Quando ele estava com 15 dias de nascido, aí eu falei com ela, olha, o que você acha de eu ir? Aí ela concordou. E eu vim para cá, deixei ele com 15 dias em casa. Olha, isso foi difícil. Um aperto, hein? Foi um aperto. Foi um aperto, sem dúvida, psicológico. Pela relevância dele, por tudo que a gente viveu, né? E eu vim 15 dias para cá, e aí a gente fez a prova do Ultraman. Ainda tem isso? É porque foi em outro país, né? Em outro país. E o Ultraman são 8 quilômetros de natação, 360 de bicicleta e 84 correndo. Mas deixa eu te perguntar, você já correu uma maratona antes? Não. Você não tinha, então? Não, quando eu fiz o Ironman, o máximo que eu tinha feito era 10 quilômetros. Sério? E ainda tinha doído a minha perna toda, arrebentado a minha perna toda, eu estava com a perna mancando. Mas eu entendi o seguinte, que aquilo que eu comecei a falar no começo é a mentalidade. Mentalidade, né? Eu fui com a mentalidade de fazer. As pessoas estavam falando para mim desistir. Não vai, desiste, é perigoso, não vai. E dentro de mim já estava assim, eu vou conseguir fechar essa prova. Eu vou conseguir fechar essa prova. Eu vou conseguir fechar essa prova. Uau. Então eu não estava preparado. Para ser sincero, a minha maior dificuldade seria a natação. Entendi. Porque eu tinha pouquíssima experiência. Eu não conseguia nadar sem cansar. Eu nadava um pouquinho e cansava, e tinha que parar, e tinha que ficar boiando. Era uma luta. E nesses 40 dias de preparo, você conseguiu mudar isso? Porque, não, cara, eu não consegui mudar. Eu não consegui mudar. Nos 40 dias eu consegui melhorar um pouquinho. Eu lembro que eu consegui nadar tipo 500 metros sem cansar. Entendi. Mas o que é 500 metros para o Ironman? É pouco demais. 8 quilômetros, né? Não, 8 é o Ultraman. Tá. O Ironman é 3.700 metros. Ok. Mas o que aconteceu? Eu estava lá na hora no México para pular na água com touca, com máscara, com óculos, tudo. E de repente o mar se agitou e a natação teve que ser cancelada. Verdade. A natação foi cancelada, cara. Eu não sabia como é que eu ia fazer aquela natação, mas eu ia encarar lá dentro. Né? E foi cancelada. Aí quando foi cancelada, a gente fez a bike e fez a corrida. Não foi fácil, mas a gente conseguiu, bati dentro do prazo certinho. Agora eu sabia, já veio no meu coração, no Ultraman não vai ter essa moleza. No Ultraman não vai ter essa moleza. Porque quando você fala de maratona, você fala de 30 e tantas mil pessoas para participar. Quando você fala de um Ironman, esse número já deve cair para quantos? O Ironman tinha umas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Ainda tinha isso tudo? Eu achei que tinha menos. Tinha pouquíssima 20 gente. pessoas? Não sei, tô brincando, eu não sei. Não, tinha mais ou menos isso. Na nossa categoria tinha menos que isso ainda. 20 pessoas para fazer uma prova de Ultraman, cara. O Ironman, ele é uma marca, é muito estiloso, é muita beleza, muito movimento. Ultraman no meio do mato. Ultraman não tem isso. Tem isso. Ultraman é madrugada dentro e você sozinho. Eu subi na bicicleta meio-dia. Tudo muito... Eu subi na bicicleta meio-dia e saí da bicicleta 9h30 da manhã do dia seguinte. Tá louco. Caraca. Meu irmão. Quantos quilômetros? 360. 360 quilômetros. Isso dá... Cara, isso é muito... Você ia tirar de letra porque você não dorme à noite. Tô brincando. Não, mas vem o preparo físico, não, né, cara? Eu tô brincando. Como é que as pernas aguentam pedalar tanto? Aí, tipo, você tá meia-noite, chovendo. Eu passei por isso. Meia-noite, chovendo, sozinho, com frio, luz da bicicleta queimada e no meio do mato. No meio do mato, você sabe lá que bicho que vai aparecer ali, você tá dando uma volta. Eram 36 voltas de 10 quilômetros. Uau. Aí cada volta que você dava de 10, você passava no seu pit stop, que você podia parar, comer, fazer alguma coisa se você quisesse. Mas depois dali era tudo escuro, era tudo fechado mesmo, né? Com morro, inclusive.
Mas tudo é uma questão de mentalidade. Parabéns, hein? E da mesma forma que você consegue ser forte em algo, você consegue ser forte em tudo. Entendi. Então, se você encarar uma prova dessa, você encara qualquer coisa na vida. Você sabe que abrir uma empresa vai dar trabalho, vai ser difícil, mas você supera. Muita gente pode até se questionar por conta disso, né? Falar, por que os caras se metem num negócio desse e tal? Mas não entende que é isso. Às vezes é a virada mental ali, é para você entender que desafios vão vir de várias áreas, como teve a do seu filho, você falou. Não vamos desistir. Não vou desistir. É você mesmo com dor, mesmo com dificuldades, você ir até o final. Até o final. Eu tenho uma mentoria chamada Reinantes, né? E aí a gente criou um grupo até aberto, não é só para os mentorados, não. O desafio desse ano, 2024, correr 1.000 quilômetros. Uau. Então, tem muita gente no meu grupo. Até o pessoal aqui do evento. Não, eu quero estar nesse grupo também. Esse grupo, se você correr a partir de hoje, 5 quilômetros por dia. Todo dia. Dia 31 de dezembro, você pode falar que você correu 1.000 quilômetros. Ah, é? Entendeu? Isso é uma boa. Isso é um grupo no WhatsApp? É um WhatsApp. Eu te mando o link depois. Tá bom. Um grupo no WhatsApp. Então, você vai bater... Qual é o objetivo de fazer 1.000 quilômetros? É você se superar, é você ter foco, é você ter disciplina, é você não estar com nenhuma vontade de correr e ir correr assim mesmo. É isso que muda a vida das pessoas. Ninguém que prospera faz aquilo que ele quer porque ele quer fazer, ele faz o que ele precisa fazer. Precisa ser feito. Então, você não quer ler um livro, mas você vai ler assim mesmo. Você não quer fazer um treinamento, mas você vai fazer assim mesmo. Você quer ficar deitado assistindo alguma besteira no WhatsApp, no Instagram, mas você vai ouvir um podcast. Você vai fazer o que você precisa. Então, isso te condiciona para ter um outro nível de mentalidade. Nossa, você falou a verdade. É muito fácil fazer o que você gosta. Difícil é fazer o que você precisa. É como eles falam, né? Você faz o que você gosta quando você é criança, né? Quando você é adulto, você faz o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Eu falo isso para meus filhos. Tem um ditado que diz assim: se você quer ter uma vida fácil, então faça coisas difíceis. Se você quer ter uma vida difícil, então faça coisas fáceis. É isso aí. E é pura verdade. Pura verdade. É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do rei. Como é que é esse trabalho? O método rei. A Bíblia fala, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós fomos criados para reinar, para governar. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão para governar a terra. Sim. Criou Adão e colocou Adão sobre todas as coisas. Ele estava acima de todas as coisas. Criou Adão um reinante para ele governar. Depois Adão perdeu o reino quando ele pecou, e lá na frente Jesus Cristo recuperou isso novamente, quando ele realmente pagou o preço pelo pecado. Então hoje nós precisamos entender que o propósito que nós temos na vida é governar, é reinar. Onde você fizer. Você vai reinar na sua casa, você vai reinar no seu trabalho. Onde você estiver, você governa. Você governa sobre as circunstâncias, sobre todos os problemas, sobre qualquer adversidade. Você não é vencido, você vence. Você não é a presa, você é o caçador. Então, o método rei, ele ativa a sua identidade, a identidade reinante. A identidade de filho de Deus, a identidade de uma pessoa que foi perdoada, que nasceu de novo e que agora você pode todas as coisas porque ele está em você. Então, ele ativa a sua identidade reinante. Ativando a sua identidade, ele vai te ensinar o que é reinar, o que é governar. Então, você nunca vai ser manipulado, você nunca vai ser ludibriado, você vai ser uma pessoa que vai estar sempre numa posição de governo. Mesmo que você pode ser até um empregado de uma empresa, você vai estar numa posição de governo. Você não vai ser um empregado, você vai ser o melhor empregado. Uhum. Você não vai ser uma pessoa que vai fazer uma tarefa só por fazer, você vai executar aquilo com excelência. Uhum. E enquanto as pessoas fazem de qualquer jeito, você faz muito bem feito. Enquanto as pessoas são demitidas, as pessoas vão brigar por você para você continuar na empresa. Isso é o reinante. Ele se torna uma pessoa elementar, ele se torna uma pessoa essencial. E aí eu ensino a ativar a identidade, eu ensino a reinar e eu ensino a enriquecer. Como que é enriquecer? Técnicas de negócio, coisas que você pode fazer que vão te levar à liberdade financeira, à liberdade de tempo, à liberdade geográfica, à multiplicação de capitais. Tem muitas pessoas que trabalham duro, mas no negócio que nunca vai proporcionar liberdade financeira. É um negócio que vai ficar uma vida inteira, mas não vai dar mais do que aquilo que a pessoa já faz. Então, quando a gente ensina essas técnicas, nós abrimos a mente das pessoas para ela fazer aquilo que realmente pode proporcionar riqueza, multiplicando ali o capital que ela tem, ou mesmo o intelectual que ela tem, de forma que ela possa monetizar isso em grande escala. Legal, hein? Uau! Olha aí, gente. E você disponibiliza isso hoje através de que... Hoje, o Método Rei, ele é um evento que a gente faz presencial. É um evento presencial. É um evento presencial. Só que o Método Rei, ele é um evento, e como é um presencial, é um dia de duração,
E ali só serve para você poder entender o que é, ter algumas experiências, gerar alguns desbloqueios. É um start. E ali depois, quem participa do Método Rei pode se tornar um reinante, que é a mentoria. Isso. Aí ele entra no nosso grupo de mentoria. E no nosso grupo de mentoria, aí que é interessante. Nós hoje temos 12 áreas das nossas vidas que elas precisam ser muito bem equilibradas. 12 áreas. Vou citar algumas aqui. Financeira, espiritual, profissional, emocional, familiar, casamento, filhos, o desfrute, missão e propósito, lazer. Então você tem 12 áreas. Se uma dessas áreas ela não está bem estruturada, ela vai puxar todas as outras para baixo. Por exemplo, se o seu casamento não está bem, daqui a pouco o seu emocional não está bem, no seu trabalho não está bem, aí começa. Reflete tudo. Seu financeiro não está bem, daqui a pouco o casamento não está bem, enfim. Se você deixar com que qualquer uma dessas áreas se desequilibre, você vai perder várias outras. E o que é a prosperidade? A prosperidade é a plenitude. Prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Então você é pleno, em qualquer uma área dessa você está governando. Em qualquer área dessa você está reinando. Então, a mentoria ela tem a finalidade de jogar todas essas áreas para cima. Entendi. A mentoria ela dura 6 meses e a cada 15 dias nós trabalhamos uma área dessa. Entendi. Então, a mentoria tem 6 meses, a cada 15 dias nós trabalhamos uma área dessa. Então, eu fico 15 dias trabalhando sobre a área de casamento, eu fico 15 dias trabalhando sobre financeiro, 15 dias trabalhando sobre emocional e eu passo tarefas lá dentro. E essas tarefas que geram desbloqueios. São tarefas que levam as pessoas ao desconforto, mas numa mudança de vida muito grande. Então, eu termino, toda quarta-feira eu me encontro com os mentorados e toda quinta-feira tem uma aula sobre business com eles. Sobre várias áreas. Então, tem várias áreas de business para eles aprenderem negócios diferentes. Então, em cada quarta-feira, eles têm tarefas para entregar na outra quarta-feira. As pessoas que fazem com excelência a mentoria, elas têm resultados incríveis em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Uau, bacana. É importante se lidar com todas as áreas da sua vida, porque exatamente o que ele falou, você tem um desequilíbrio, né? Isso. Não, e o fato de você passar isso semanalmente é bom porque não dá uma distância de tempo ali muito longa para que o pessoal, saia do foco e nem é também tão constante a ponto de... porque as pessoas precisam trabalhar, tem outras coisas. Então, esse encontro semanal é bacana. E o que muda a vida é as tarefas. Porque a pessoa existem ouve. tarefas específicas. Legal. Porque você só ouve. E aí, tudo bem, aquilo no dia seguinte você esquece. Certo. Mas se você tem uma responsabilidade para fazer... Por exemplo, eu estou destravando os meus mentorados no digital. Então, eu tenho tarefas que envolvem lives, que envolvem criativos, que envolvem cortes, que envolvem muito, que eles têm que fazer deles mesmos. Então, eram pessoas que nunca tinham gravado um vídeo agora, estão fazendo stories no meio da rua. Entendeu? Porque estão destravando. Você força ali para o motor pegar no tranco. Exatamente. O pessoal reclama, mas faz e depois tem resultado. Depois não consegue parar de fazer. Depois agradece, né? Depois não consegue parar de fazer. E aí gera negócios entre si, né? Gera vários negócios. Inclusive, eu estou levando os mentorados agora para a África. Vamos fazer uma imersão lá em Moçambique, lá na África do Sul. Vou fazer um safari com eles agora na África do Sul. E depois fazer uma imersão lá numa base missionária que nós temos, um projeto social, Social Kingdom lá, onde nós vamos estar desenvolvendo com eles várias habilidades que envolvem a atividade da mentoria também. Então, a nossa mentoria vai junto com o Capital Black, na base missionária Palavra da Fé, em Moçambique. E lá o projeto Social Kingdom sustenta 180 crianças. E agora a gente vai investir para ampliar a escola, furar um poço. Então, a gente faz um movimento muito grande ali, de muita energia e resultado para investir em vidas. No caso, você já foi para lá mais vezes? Muitas vezes. A África é minha casa. Vou para lá, já implantamos várias... Eu sou pastor também, né? Então, nós já implantamos várias igrejas, né? No Congo, Moçambique também. E lá nós começamos um projeto social. Já há muitos anos nós sustentamos 180 crianças. Dá quanto tempo do Brasil para lá de viagem? Dá umas 11 horas, 10 horas e meia, mais ou menos. De São Paulo até Joanesburgo. Eu acho até que daqui é longe também. Daqui dos Estados Unidos é longe. Dá acho que 9 horas, né?
Eu acho que deve dar mais. Se for direto, quando tem eu acho que conexão, dá mais. aí dá mais. O meu deu 17, mas é por conta da conexão. Porque... Mas direto tem uma... É bem provável que faça conexão com a Europa. É verdade. É bem provável. Capaz. Mas é um lugar bom de conhecer, tá? você fala daqui para lá. Ah, tá. Eu tava entendendo daqui pro Brasil, Felipe. Não, desculpa. daqui para África. Desculpa. Daqui eu calculo 17 horas mesmo. 17, né? Uau. Não, Por aí. É porque eu tava achando que era pro Brasil, por isso que eu falei 9 horas. Desculpa. Cara, nossa, 17 horas daqui pra lá é um chão. É um chão, né? Agora você tá morando aqui... Pois é. Agora... Vai ter que ser, né? Vai ter que ser essa pegada. E você já... Por que você escolheu Orlando? Você falou Orlando, né? Nós estamos agora num processo de montar a plataforma internacional do Pablo aqui nos Estados Unidos. Ah, que legal. Isso aí. Aí o Nésio Monteiro, que é o responsável, ele veio para cá, eu trabalho hoje com ele, sou responsável pelo compliance e também responsável por algumas coisas de todo o ecossistema, né? Estou ligado ao ecossistema todo. E aí eu estou aqui com ele para a gente cumprir essa missão. Uma pergunta pessoal, como é que é ser sócio do Pablo Marçal? Ele é um cara muito bom, um cara brabo, como vocês veem aí, né? Mas eu estava orando e no meio de uma oração, isso em março do ano passado, Deus falou comigo assim, se conecta a Pablo Marçal. No meio da minha oração. Estava orando pela África, inclusive. E aí eu senti no coração forte e eu nem sabia direito quem era Pablo. Eu fazia um curso, mas nunca tinha ouvido ele assim com constância, não. O curso que eu estava fazendo, eu estava gostando muito. E aí que eu comecei a me conectar, conhecer, ver quem era, não sabia nem onde morava, nada. Caramba. E eu fui só seguindo a direção de Deus, Eu fui para Alphaville, fui conhecer, comprei mentorias, comecei a andar junto. E aí eu pude entender o seguinte, pude entender que o que o Pablo faz e o que todo o ecossistema faz é real, uma visão de reino de verdade. Eles realmente se preocupam com vidas, eles realmente abençoam pessoas, eles realmente são aquilo que eles falam que eles são. Então, são pessoas sérias, são pessoas de Deus, são pessoas que valorizam família, são pessoas de caráter, são pessoas éticas. E aquilo gerou uma conexão muito grande de propósito no meu coração. Entendi. Gerou uma conexão de propósito. Ou seja, eu vou servir aqui dentro desse ecossistema porque o propósito é algo que vale muito a pena. Estão alcançando vidas, estão desbloqueando pessoas, estão mudando a história de pessoas, estão levando riqueza onde tem pobreza, estão investindo em África, porque eles investem muito em África também. Então, aquilo gerou uma conexão de propósito muito grande. Aí eu comecei a sentir assim, que eu deveria investir tudo que eu tinha ali. E meu tempo, meu dinheiro, minha energia para conseguir realmente me conectar. E foi o que aconteceu, e Deus foi abrindo as portas. Eu pude sentir isso também, Deus abrindo as portas o tempo todo. Coisa boa. A graça de Deus chegando e abrindo portas para mim. E hoje eu convivo com eles e vejo que o Pablo ele é uma pessoa, assim, nos bastidores, ele é uma pessoa simples, ele é uma pessoa comum, como qualquer outra, e uma pessoa alegre, divertida, uma pessoa normal. Não deixa de ser o empresário forte que ele é, o visionário forte que ele é, mas ele é um cara comum, de boa, e ele, de fato, ele é essa pessoa que temente a Deus, que busca ajudar outras pessoas, investir em vida de pessoas. Ele fala muito, a gente sempre vê, ele sempre está tocando no nome de Deus e tal. E eu acredito que ele está no caminho certo para ser o presidente do Brasil. Era essa a pergunta que eu ia querer fazer. Você que está mais próximo ali, será que ele vai botar para frente mesmo? Então, ou é só o Pablo, ele é uma pessoa que ele não precisa ser presidente, ele não precisa de nada disso, porque ele não precisa de fama, não precisa de poder, não precisa de dinheiro. Ele já tem tudo. Não, isso ele já tem. Tem tudo isso. Por isso que eu estou te perguntando. Será E outra coisa, ele não tem vaidade para ser isso também. Hoje, ser presidente do Brasil é um péssimo negócio. É para qualquer um. Você não vai ter paz, só vai ter perseguidores, só vai ter problema o tempo todo, né? E contando que a nossa vida é única aqui, isso é um grande problema. Só que quando tem um propósito nisso, um chamado, uma direção de Deus no coração, aí tudo muda. Ou seja, é aquela direção de saber que você tem que fazer e não é nada por você, é pelo povo, é pelas pessoas. E o Brasil, ele precisa muito de uma pessoa que lidere com uma cabeça aberta, que tenha aquilo que ele está oferecendo, né? Que ele é, na verdade. Cara, você pega uma pessoa que está
prosperando muito e ajudando muita gente, não ajudando de uma forma social inconsequente, né? De você só entregar algo, doar algo para alguém. Sim. A melhor ajuda que você faz é ajudar a pessoa a entender que ela tem que melhorar, crescer, desenvolver e ela produzir o próprio pão, e ela ganhar a própria renda. É ensinar ela exatamente. Ganhar. Então eu vejo que se for o plano de Deus, que eu espero que seja, né? E o Pablo encarar porque é um desafio muito grande, muito pesado. Se ele encarar é porque Deus mandou. Se Deus mandar, ele vai fazer. E se fizer e tudo acontecendo, eu tenho certeza que o Brasil passará um tempo de uma excelente gestão. Eu acho também. Eu voto no Pablo Marçal. Ainda mantendo esse assunto, como você falou, ele gosta de ensinar a pessoa a colher o próprio pão. Eu acho que é muito válido, cara. O Brasil se acostumou muito a viver de migalhas ali do governo, principalmente o governo Lula. Eu não estou defendendo nem A nem B, mas como eu sou do Nordeste, eu venho de uma área muito pobre do Brasil. Cara, lá eu trabalhei em algumas épocas para a prefeitura da cidade e eu via a quantidade de famílias que não trabalhavam por confiança, por depender de um benefício do governo, uma coisa que você nem tem uma qualidade boa de vida. Tá entendendo? Você vive de migalhas. Eu falo migalhas porque era cesta básica de uma coisa, uma cesta da criança. Chegou a época de eu estar ali eu trabalho com eventos, com fotografia, vídeo. Então eu estar registrando entregas de kits para gestante, tipo, é uma banheirinha de plástico daquelas mais simples possível, um pacote de fralda e tal. E o povo não trabalhava porque acha que dá para viver com aquilo. Que era... E, infelizmente, essa classe mais humilde tem isso, cara. Eles se satisfazem com essa migalha e mantém o governo ali. Não existe uma força para ensinar o povo a crescer. É isso que eu te falo, falta e isso. E o Pablo tem essa pegada. Tem essa pegada e o importante é a mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E se queremos um país diferente, isso tem que começar lá na escola. Tem que começar lá na escola, nosso próprio sistema educacional. Por exemplo, as crianças são preparadas no Brasil para ter nota boa, para passar num vestibular, para conseguir um emprego. Isso. Basicamente é o formato de cabeça, né? Então, fora as outras aberrações que são ensinadas muitas vezes. Mas a escola precisa ensinar coisas diferentes. A escola precisa ensinar empreendedorismo, precisa ensinar finanças. Eu não entendo porque nunca porque não é interessante para os governantes. Não é interessante. Cara, eles não incentivam isso. Então, só que quem coloca o governante lá é o povo. Aí o povo sabe disso e ainda continua... Mas um povo que não tem informação vai botar quem lá? Não, mas a gente escuta as críticas. A gente vê o povo indo nas redes sociais ou até antes das redes sociais. A gente sempre viu o povo se movendo. O problema é que o povo reclama de casa. Não se levanta para ir lá e falar assim, não está fazendo, então sai do cargo e abre para quem quer fazer. O que me dava mais raiva era isso. As pessoas elas têm que entender que tudo começa com elas. Elas têm que mudar a mente, mudar a casa, mudar a ambiência, elas têm que mudar. E o que acontece? Ficam só reclamando de quem não está fazendo, mas ela mesma também não faz. Não faz muito. Não faz. Então reclama de casa, mas não levanta para ir lá. Exatamente. Então, por isso que é uma questão, até já se tornou meio cultural no Brasil, né? Essa forma de apenas reclamar, falar, ficar fazendo piada muitas vezes, né? Ficar fazendo piada sem resolver o problema. Então, nesse contexto todo, tem que fomentar no Brasil muito empreendedorismo, tem que melhorar toda a questão tributária no Brasil, que é muito pesada, muito complexa. Tem que facilitar a abertura de empresas, de negócios. Tem que ter legislações que favoreçam isso, para que seja mais tranquilo empreender no Brasil. Verdade. Um dos grandes problemas do empreendedorismo no Brasil é a legislação trabalhista. Então, a legislação trabalhista é terrível no Brasil. Talvez essa experiência do Pablo com o business seja um ponto muito positivo que vá agregar no país. Porque, desculpa, ele já passou por todos os processos, ele domina todos os processos ali dentro do mercado. Então, ele vai conseguir chegar, vendo a situação em que o Brasil está hoje, talvez ele consiga, como você falou, numa reforma trabalhista, alguma coisa, agregar, colocar ou tirar coisas ali que faça a gente... Que faça a gente, não moro mais lá, mas que faça o brasileiro abrir o olho
Você pode comparar, por exemplo, como funciona os Estados Unidos e o Brasil, né? Aqui, a pessoa trabalha por hora, trabalha por dia, ela recebe um salário por semana. Se ela trabalhou, ela ganha. Se não trabalhou, não ganha. E é uma cultura que funciona. Ela incentiva a produtividade. Você faz o seu, você ganha, você dá conta da sua vida. No Brasil, não, cara. No Brasil, você tem 13º, férias, você tem FGTS, não sei o quê. Aquilo para o empregado... Mas é uma enganação, é isso que eu te falo. Para você ter ideia, quando eu cheguei aqui, eu acho que com menos de 2 anos... Porque logo assim que você chega, você fica conversando muito sobre essa diferença com quem você deixou. E muitos amigos meus, tá doido, eu vou para aí... Tipo, se eu ficar doente, eu não ganho. Eu falei, não, aqui é assim, trabalhou, você ganha. Se você estiver no meio do expediente, se você quiser ir para casa, você vai, mas você só ganhou até o minuto que você trabalhou. E os caras, não, tá doido, não, se for assim, eu prefiro ficar aqui, pelo menos todo mês eu tenho... Então, quer dizer, o pessoal se contenta em viver nesse meio e não entende a beleza que é de você estar aqui. Você quer ganhar dinheiro, você trabalha. Aí existe uma super proteção para o empregado, né? Para o empregado está tudo bem, está super protegido, mas quem paga o empregado é o empresário. Exato. E aí, se o empresário não tem força, o Brasil não consegue crescer mais. Exatamente. E outra coisa, freia investimento estrangeiro. Você imagina você explicar para um americano, empresário, que ele quer abrir uma empresa no Brasil. Aí você vai explicar como é que funciona a legislação lá. Olha que complicado vai ser para ele. E a quantidade de oportunidade que deve ter perdido já. Né? Exatamente. Não tem um incentivo para o empreendedor crescer. Entende? E você aqui, nossa, existe um incentivo muito maior, desde as taxas até tudo que você faz aqui para o empreendedor, entende? E o Brasil é um país muito lindo, muito grande, um país que não tem guerra, que não tem furacão, que não tem terremoto. Tão bem localizado geograficamente. Né? Tem tudo. E eu creio que vai se tornar uma grande potência ainda. Tem que tratar de muitas coisas lá, mas alguma só coisa... precisa de uma boa direção. Exatamente. Pablo, por favor, dá essa forcinha pra gente. Fica o recado aí. Marca ele, gente. Olha aí, ó. Dá essa força aí, porque o Brasil tá precisando, gente. Aí eu volto até feliz lá pro Brasil. Eu sei que ele tá sempre seguindo o que Deus fala no coração dele. E se Deus falar para ele encarar essa, ele vai encarar e vai conseguir. Eu acredito também. E vou estar dando força daqui. Vamos lá. Né? Sempre, se for para melhorar, sempre, né, Felipe? Ontem eu vi que existem algumas fases do reinante. Você falou um pouquinho sobre isso. Você pode falar um pouquinho sobre essas fases? Ontem eu falei... Sem entrar com muita... Porque eu sei que é extenso. Eu falei ontem um interessante para as pessoas entenderem na vida profissional em que fase elas estão. Sim. Então, tem pessoas que são empregados. Vamos entender que é um empregado? Empregado é quem menos ganha e quem mais paga imposto. Se o empregado ganha 15 mil, ele paga muito mais do que o empresário que ganha 15 mil. Entende? Então, o empregado não tem liberdade financeira, não tem liberdade geográfica, não tem liberdade de tempo. Está totalmente preso e amarrado. É ruim ser empregado? Não. Você vai ser empregado, mas por quanto tempo você vai ser empregado? Você tem que ser empregado até você aprender tudo que está se passando naquele negócio. Quando você aprendeu tudo, não compensa você ficar mais, você não cresce mais. Você tem que ir para o próximo nível. Então, o empregado é uma fase. Um outro é ser o autônomo. O autônomo é aquele que trabalha com as mãos, é aquele que trabalha fazendo, é o encanador, é o pedreiro, é o carpinteiro, é quem está ali trabalhando com as mãos. Ele ganha mais do que o empregado e tem mais liberdade do que o empregado. Só que também ele tem um problema, ele só trabalha com as mãos dele. O dia que ele não pode, ele não ganha, ele não consegue gerar uma estabilidade, muito menos uma liberdade. O outro nível é o profissional liberal. É um autônomo mais sofisticado, que é o médico, é o advogado, é o contador, fisioterapeuta, dentista. Esses, por ter uma profissão legalmente regulamentada, ele já tem uma equipe de trabalho, secretário, auxiliar, ajudante. Mas o problema é que eles se tornam a própria marca. Ou seja, a pessoa quer se consultar com o doutor fulano de tal, ou ele está lá ou nada funciona. A marca é ele. Para quem está de fora, parece lindo. Fulano tem agenda lotada, está aqui. O cara não pode ter uma dor de barriga, porque ele não pode parar. Se ele tem que parar 3 horas, ele tem mais 3 pessoas deixando de ser atendido. Para ir numa escola de um filho, para fazer alguma coisa extra, é tudo muito complicado. Fora que ele é o próprio gargalo, né? Porque ele tem um limite de horas, de tudo. De tudo isso. Como tudo gira em torno dele, quando chega no limite dele, a empresa para. Não, obrigado. Aí você imagina se ele precisar parar 3 dias. Ele vai ter mais 60 pessoas para atender e encaixar não sei aonde, como é que vai ser. Então, o profissional liberal enfrenta esse problema. Depois temos o empreendedor.
O empreendedor é o cara que abre negócio. Ele vai lá e abre empresa. Mas ele ainda abre com a mentalidade errada. Eu estava conversando com alguns empreendedores ali. Porque o cara abre e acha que ele tem que fazer tudo. Ele acha que ele tem que ficar dentro da empresa. Ele tem que abrir. Não, vou ter que fechar, vou ter que abrir. Não dá para me colocar ninguém. E não sei o quê. E o cara ele vira a empresa. E a empresa vira ele. Então, ele movimenta tudo porque ele acredita que ele é essencial que ele esteja lá dentro. E ele não pode fazer nada fora porque ele tem que estar na empresa. Ele não vive, ele não tem vida. Ele não faz nada. E quando ele faz, ele fica com a consciência culpada, pesada. Se ele sai um dia, uma tarde, para ir num shopping com a mulher, ele fica assim, meu Deus, lá na empresa e aquela conta, e vai chegar alguém agora, e quem vai atender? Ele não desliga. E aí o empreendedor é um cara que ele não pode ficar muito tempo, ele tem que se tornar um empresário, que é a outra fase. O empresário, ele abre o mesmo negócio que o empreendedor, mas com a cabeça diferente. Eu dei um exemplo lá no treinamento de uma padaria. O empreendedor, ele abre a padaria, ele fecha a padaria, ele está no caixa, ele monitora tudo, ele vai lá dar um pitaco no padeiro, o que está fazendo, ele prova o negócio, ele está tudo ali. O empresário não. Ele abre a mesma padaria, fica ali uma semana fazendo uma gestão, organizando, depois ele faz questão de ficar cada vez menos tempo lá dentro. Ele vai lá e olha, vê como é que está, ele puxa um relatório financeiro, ele vê. E quando ele percebe que está funcionando tudo sozinho, ele olha e já fala assim, vou abrir outra, não preciso voltar mais aqui. Qual a diferença? O empreendedor ele tem mais ciúme do dinheiro. Então vamos imaginar que essa padaria esteja rendendo 20 mil por mês. E o empreendedor ele fala, não, com esses 20 mil aqui eu estou realizado, estou muito bem, está dando certo. E o empresário fala assim, não, eu vou pegar desses 20, vou contratar um baita profissional, vou pagar 10 mil para ele. Vou pagar 10 mil para o cara trabalhar para mim. E o empreendedor jamais faz isso. Porque se eu pagar 10 mil... Abrir mão da metade. Ele quer o dinheiro todo. Não. O empresário vai lá, fica com a metade da renda e paga alguém para fazer o serviço todo. Só que o empreendedor, ele fica 10 anos ganhando 20 mil da mesma empresa. O empresário, em 10 anos, já abriu 40 empresas que ele ganha 10 mil. Então, ele está ganhando... Sem precisar estar dentro. Sem precisar estar dentro. Já criou um sistema, já criou um método, daqui a pouco ele está abrindo franquia da padaria. Está abrindo franquia da padaria dele. Por quê? Porque ele se deu o luxo de ter tempo livre. E com tempo livre, você cria coisas novas. E com tempo livre, você se associa com pessoas. Com tempo livre, você faz outros negócios. Então, se tem uma coisa que você tem que procurar zelar muito no seu trabalho, é você ter tempo livre. Você não pode abrir mão do tempo. E o empreendedor não tem tempo livre. Ele abre, ele fecha, ele faz tudo. O empresário ele tem tempo livre. Aí depois o empresário ele vira um investidor. O investidor, então, é o melhor de todos, porque o investidor ele nem vai no lugar. Ele fica sabendo que alguém está abrindo uma padaria lá não sei aonde, pergunta quanto vai custar? 300 mil. Ele fala, eu entro com 150. E pronto, você é dono da metade. E ele nunca foi tomar um café lá. Mas ele sabe que todo mês ela está faturando tanto, tem um relatório de tanto, tem isso aqui, e ele monitora tudo por ali, e daqui a pouco ele está recebendo o royalties dele. Sim. Inclusive, royalties não, o lucro distribuído, que inclusive as pessoas falam muito de investimento, ganha 2%, 1%, 3%, isso é um ganho que você praticamente mantém o poder aquisitivo do dinheiro, mas não te dá renda mesmo. A renda maior, 5% ao mês, 7% ao mês, 10% ao mês, vem com negócios. Quando você investe em negócio. É um maior risco, mas também um maior retorno. Entendi. Isso aí. E o último nível é quando você vira o dono do jogo. Você é dono de uma carteira de investimentos. Você é dono de tudo. Aí os caras te procuram para investir nas carteiras que você tem. Então, são níveis. Cada um tem que verificar em que nível está e o que precisa fazer para governar, para reinar naquele nível, para depois ir para o nível seguinte. Passar para o próximo nível. Passar para o próximo nível. Bacana. Cara, gostaram dessa aula? Isso é uma aula. Vira a profundidade do conhecimento aqui atrelado. Você falou que dura um dia esse teu... O método Rei, o método Rei. E você não tem vontade de colocar isso no digital, disponibilizar isso? Vou colocar sim, vou fazer o método Rei online, né? Mas o mais importante, o método Rei é para ativar as pessoas para a necessidade de uma mentoria, porque não dá para mudar uma vida em um dia, mas dá para mudar em 6 meses. Sim, em 6 meses de mentoria. Então, o método Rei é para você fazer assim, caraca, eu estou precisando disso mesmo, eu preciso disso. Aí, ali, a gente pega você como mentorado e 6 meses nós trabalhamos com muitas tarefas para você fazer. É porque se você vê, você tá... Não tem jeito, você está num desses degraus aí, né? Você se classifica se você é empregado, se você é investidor, se você é o dono do jogo.
Né? E há quanto tempo você está nisso? E há quanto tempo? Isso é muito importante. Tempo, né? Muito importante. Há 5 anos que eu estou no mesmo emprego, sem aprender nada novo, ganhando o mesmo salário, reclamando do meu patrão. Vou falar uma coisa para você. Você vai pedir aumento salarial. O que as pessoas fazem? Eu sou patrão, tenho vários empregados. O que você vai falar para o seu patrão na hora de pedir aumento? Geralmente as pessoas vêm e falam o seguinte: eu estou precisando de aumento porque meu filho nasceu, porque meu aluguel subiu, porque as contas aumentaram, porque eu estou com o filho na faculdade. As pessoas elas contam uma história sobre uma necessidade que tem para a empresa. Exato. E o seu patrão, ele está olhando para você, contar a sua história pessoal, e ele está pensando assim: o que eu tenho a ver com isso? Estou sendo sincero para você. Ele está pensando: o que eu tenho a ver se o seu aluguel subiu? Não é motivo para você pedir aumento salarial. Exatamente, porque empresa não é uma casa social. É um jogo de negócio. É um jogo de negócio. Então, o que você quer pedir? Você quer aumento salarial? Então, você tem que inventar um outro discurso para o patrão. Você tem que chegar lá e falar assim: olha, eu já sei tudo da minha área, eu já aprendi tudo desse negócio, eu faço com menos tempo, com mais velocidade, você pode confiar em mim, eu já consigo fazer mais uma outra etapa do serviço, você pode colocar nas minhas mãos, eu garanto, eu sou uma pessoa de confiança, eu estou preparado para representar a sua empresa desse jeito, eu já aprendi aquele novo segmento, pode confiar em mim, eu quero ganhar 50% a mais e você pode saber que eu vou te gerar 100% a mais de rentabilidade. Se você me pagar R$5.000 a mais por mês, eu vou aumentar no seu faturamento R$15.000. Aí o patrão já olha e fala assim: vamos conversar então. É porque é um investimento. Né? Exatamente. Ele está investindo no empregado. É o retorno. É o retorno. Muito legal essa diferença. Olha aí. Muito legal. Já fica essa dica. Essa vai gerar corte. Essa vai gerar corte. Boa. Mas é verdade. Você tem que chegar lá, como é uma empresa, como trata-se de uma empresa, é chegar lá mostrando algum benefício. Outra coisa... você disse que estava morando em Orlando. Isso. Em Orlando. Você já conhecia essa região daqui de cima, de Filadélfia? Eu já vim aqui uma vez, eu vim ministrar em algumas igrejas aqui na região de Massachusetts. Aí conheci Nova Jersey, conheci Nova York e também tive uma outra viagem, conheci Orlando, conheci Miami, já conhecia, mas só rápido, né? Nunca fiquei muito tempo. Pensilvânia também. Mas isso antes de morar? Isso aí. Aí você escolheu lá por quê? Mais quentinho? Não. Inclusive, neve é bem interessante, né? Para quem não está acostumado, né? E tal. Mas é justamente porque é lá que a gente está montando a plataforma do Pablo, né? Ah, é verdade. Você falou. Não, o local é perfeito. Se não for na Flórida... Tem que ser em Massachusetts, onde tem a maior comunidade brasileira, entende? Uhum. Não, mas eu conheço um monte de gente que quer ir para a Flórida. É por causa do clima. Porque assim, neve é bonita, mas é bonito para vir passear. Passear, imagina, mas deve dar um trabalho. Você acordar todo dia de manhã para ir raspar a calçada da sua casa, seu driveway, limpar o carro para poder sair de manhã. Quando você começa a passar isso todo dia, você fala: rapaz, faz 3 meses, vai parar de cair neve. Aí já começa a ficar cansativo. Não, é verdade. E aqui você tem neve. Agora esses invernos passados assim, não tem sido tão rigoroso. Mas antigamente caía um pé de neve e aí você ia lá, limpava a manhã inteira a tua casa e aquele movimento dos carros, a neve branquinha, né, começa a virar marrom, começa a virar uma lama, um lamaçal. Ela só é branquinha tudo. Quando ela cai. Começou a andar por cima, passa Acabou, o carro, né? fica suja com areia. Aí é a hora de tirar férias e ir para a Flórida. Mas eu vou estar viajando muito para essas regiões aqui para fazer o Método Rei. Não, com certeza. Para poder divulgar. Eu quero me envolver no Método Rei. Sim, acho importante. Onde é que as pessoas encontram agora? Se a pessoa quiser falar, cara, gostei, quero entrar agora. Vai no meu Instagram. Lá, Ok. meu Instagram, pois é. O problema é meu Instagram. Quer escrever Everton Scheidegger. Não, mas vai estar aqui embaixo. Ele vai colocar o agora. Então tá bom. Vai aqui na descrição e vai estar lá bonitinho. Isso, e lá no link da bio tem lá o link para você fazer a aquisição da mentoria Reinantes, lá no link da bio. Se você quiser me passar também só o link já direto, que aí eu já boto, você que sabe. Então é mais fácil, é só escrever reinantes.com. 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 Legal. Isso aí. Cara, eu queria agradecer muito o seu tempo estar aqui com a gente, foi uma aula. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado Presente demais estar aqui com vocês, tá? Nada. E ser bem-vindo aos Estados Unidos. Isso, obrigado. Mais um para somar aqui nesse país. Obrigado. Mais um brasileiro forte. Isso. Viu? E parabéns de novo lá pelo
pelo Baby. Pelo Tá bom. Baby. Vamos conhecer. Ainda Casa Nova. estarão conhecendo Baby. Israel. É uma bênção, tá? Nada, a gente que agradece. Gente, brigadão vocês que assistiram até aqui, tá? Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreve ou então compartilha com aquela pessoa que quer empreender, que tem dúvidas ou que já tem o business e está, enfim, naquela labuta, naquela luta para fazer dar certo. São com momentos como esse que a gente consegue trazer um pouquinho de conhecimento e ajudar vocês. E nos ajudar também. É isso aí. E não deixa de ir lá dar o like no YouTube, no Instagram, no TikTok. A gente está no E TikTok segue também. ele, o Instagram dele vai estar aqui Segue embaixo. ele também. Segue ele. Ó, Você... pesquisa as pessoas que você está seguindo. Segue pessoas que vão te instruir em alguma coisa. Elimina aquela galera que só quer dançar. Tá bom? Tira isso da Segue sua quem vida. vai te puxar Vamos pra cima. crescer. Tá aqui para crescer. Acho que eu vou fazer uma camisa dessa. Segue quem te puxa pra cima. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado a Obrigado, vocês, tá? gente. Um abraço para todos. Grande abraço.